Agora no Giro de Notícias Regional, Papo Saúde, com Roberta Malta Pierazzo. Papo Saúde. Com a Roberta Malta Pierazzo, aqui no nosso programa hoje. Como vai, Roberta? Boa tarde, bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, Marcelo, Lucinha e a todos que estão nos ouvindo. Olha, prazer recebê-la em mais uma quarta, nesta véspera de feriado, com este assunto que é da maior importância, que é a saúde mental. E hoje o tema é Quero Me Conhecer. Exatamente, Marcelo. Mas as pessoas não se conhecem, Roberto? Infelizmente, né? Elas estão na busca de se conhecerem, mas vão acontecendo várias coisas no meio do caminho que cabe fazendo que essa pessoa aí mude seu percurso e conhece, às vezes, muito mais as pessoas que estão ao seu redor do que a si mesmo. E é isso que nós vamos abordar hoje. E só lembrando que eu cheguei nesse assunto, Marcelo, porque foi uma pesquisa. Esse mês nós estamos falando sobre assuntos que foi o que o pessoal foi pedindo dentro das minhas redes sociais. Então, essa questão do autoconhecimento, eu quero me conhecer, é algo que eu vejo muito, tanto na clínica quanto essa pesquisa que eu fiz. Olha, então, quero me conhecer, porque as pessoas se conhecem muito pouco. E hoje, conversando na academia, inclusive com uma colega que estava lá, ela dizia, olha, eu ouço o Papo Saúde e acompanhando a conversa da Roberta, e mesmo sem conhecê-la pessoalmente, já me abriu muito a cabeça para coisas que eu nem imaginava. É isso que acontece normalmente, Roberto? Quer dizer, a pessoa vai, através de uma conversa com um especialista, se conhecendo? Exatamente, exatamente. O que eu trouxe aqui um pouquinho hoje é uma reflexão do que o nosso comportamento, o nosso movimento, como eu sempre falo, está muito no piloto automático, acaba acontecendo, e como fazermos essa mudança. E aí, falando um pouquinho disso que você acabou de falar, umas experiências até do que eu tenho ouvido falar essa semana de alguns pacientes, o quanto as pessoas querem se conhecer, mas muitas vezes, Marcelo, não se dão essa oportunidade porque estão, de uma certa forma, não tão bem consigo mesmo, que não querem mexer em algumas coisas. E é isso que nós vamos entender um pouquinho hoje. Pois não, tá bom? Roberta. Então, assim, primeiro eu quero falar que como é que está a nossa mente? Muitas vezes nós vamos entendendo que nós estamos intoxicando a nossa mente. E de que forma? Também foi uma pesquisa que eu fiz, não só dentro da clínica, mas com algumas pesquisas. O que mais as pessoas falam, o que mais intoxica a mente do indivíduo são pensamentos negativos, informações em excesso, notícias trágicas, porque as pessoas ficam muito querendo ver o que está acontecendo, muito nas notícias de tragédia, as redes sociais como tretas, os cancelamentos, as comparações que nós vamos fazendo, né, com os outros, esse fato de você poder falar o que você quer falar na rede social sem pensar como isso vai impactar no outro, né? Eu posso falar, eu sou anônimo, né? Entendi. O pessimismo, a ruminação ao que já passou. O que é ruminação, né, Marcelo? Aquilo que você fica ruminando dentro de você. O fato já aconteceu e você fica ruminando aquilo. É como se você estivesse o tempo todo pensando naquela situação. Preocupações com o futuro, excesso de estímulos visuais e sonoros, isso nós estamos o tempo todo, com internet, com todo o nosso movimento do dia a dia, quanto nós estamos poluindo a nossa mente, o tempo que nós não estamos tendo para nós mesmos, pensamentos de autocrítica, sentimentos que são naturais, mas muito difíceis de lidar, que é medo, mágoa, culpa, raiva, a insatisfação e os relacionamentos tóxicos. E eu quero pegar um papo saúde para falarmos de relacionamento tóxico. É isso também, Vi muito, infelizmente, né? Então, assim, falando do que eu quero me conhecer, diante de todo esse movimento, diante desses estímulos internos e externos, né, Marcelo? Interno, que eu falei aqui, são nossos pensamentos, a forma que nós vamos lidando com as nossas preocupações, e o externo, por exemplo, as redes sociais, as notícias, enfim. Como é que a gente para olhar para nós mesmos quando esses estímulos são tão fortes e eu entro no piloto automático, eu preciso fazer um monte de coisa porque o tempo não para, não é isso que a gente ouve? O tempo todo as pessoas estão correndo atrás de algo. Eu trouxe um teste que foi feito alguns anos atrás por um neurocientista
que esse teste, Marcelo, colocaram-se alguns indivíduos dentro de uma sala, de um quadrado, onde eles não tinham nada para fazer. Sim. Absolutamente nada. E essas pessoas, ao saírem dessa sala depois de 6 a 10 minutos, falaram que foi muito difícil ficar dentro dessa sala porque estava entediante, não tinha nada para ser feito. Então foi algo muito difícil para eles. Depois de alguns instantes, eles voltaram para essa sala, mas agora já tinha algo para ser feito. Tinha um aparelhinho de choque. Esse choque, nada de uma descarga muito baixa, é claro, mas eles poderiam dar um choquinho neles mesmos. Você acredita que 67% dos homens e 25% das mulheres se deram esse choque? É mesmo, é? Exatamente. Sabe por quê? Não. Sabe qual foi a resposta? Antes sofrer do que não fazer nada. Caramba. Exatamente. Roberto, por que nós estamos falando sobre isso para falar do que eu quero me conhecer? Porque eu quero trazer para a gente pensarmos que nós não estamos tendo movimento de consciência com nós mesmos. O indivíduo, ele está numa fila de corrida para se sobressair diante das outras pessoas. Eu preciso mostrar-me capaz, produtiva. As pessoas não conseguem ficar paradas, Marcelo. E o parada faz com que as pessoas, é como se elas estivessem vazias, no isolamento. Precisam se ocupar. Ah, Marcelo, perfeita essa fala. Perfeito. Eu preciso me ocupar de algo. E quando eu estou nesse movimento de querer me ocupar sempre com algo, o que acontece? Eu não paro para olhar para mim. Entendi. Quais são as minhas necessidades? Este movimento, eu estou numa corrida, porque eu preciso sobressair, eu preciso ser muito produtivo, eu preciso realizar várias coisas ao mesmo tempo para que as pessoas me vejam uma pessoa ativa, produtiva, bem. E se eu não ser assim, vai impactar onde? Na minha autoestima, na minha autorresponsabilização. Entendi. Eu tenho pacientes, donas de casa, Marcelo, que da hora que acorda, das 5 horas da manhã até a hora de dormir, 10:30 da noite, não pararam de trabalhar dentro de casa. E quando elas vêm para o processo terapêutico, elas estão emocionalmente adoecidas, elas falam, mas eu não tenho tempo, Roberto, para fazer isso. Como é que eu vou parar para fazer isso? Isso seria uma atividade física, isso seria uma reflexão de como que ela está. Eu pergunto para as pessoas, quais são os seus sonhos? As pessoas não sabem responder. Porque estão querendo ser produtivas demais, fazendo coisas demais e não olham para si. Agora, Roberta, a pandemia não mostrou que nós não mandamos em nada? E que somos guiados, por exemplo, por um vírus que sequer a gente consegue ver? Sim. Parou tudo, parou o mundo. E mesmo assim, tem pessoas que não conseguem assimilar. Olha, deixa eu tirar uma hora para fazer atividade, uma hora para cuidar de mim, uma hora para me conhecer. Não tem isso ainda. Marcelo, as pessoas conseguem perceber. A maior parte dos meus pacientes, tudo que a gente conversa, o que eles trazem, eles têm a consciência sobre isso. Só que a dificuldade de ter entre a consciência e a execução tem um distanciamento. Então, o que acontece, nesse movimento que eu estou te falando, que as pessoas precisam ser produtivas demais, fazerem muitas coisas ao mesmo tempo, elas não acham tempo para cuidar de si mesma. Então, elas vão se ficando para depois. Então, elas têm a consciência que precisam fazer algumas coisas, mas não fazem, não encontram esse espaço. Uma coisa que eu trabalho dentro da clínica, que é o biofeedback, que é um aparelhinho, é um software que eu utilizo para treinar o indivíduo na respiração. Ele fica ali conectado com ele mesmo, fazendo essa respiração alguns minutos. Para muitas pessoas isso é entediante, é muito difícil. Sabe por quê, Marcelo? Ele está ali 10, 15 minutos só com ele mesmo, nos pensamentos dele. Para que esse tratamento ele é positivo? Porque ele ajuda esse indivíduo a sair do sistema nervoso simpático, que é o nível de estresse, de ansiedade, de agitação, para o parasimpático, que seria o normal, o relaxamento. Mas elas não se permitem a esse momento de estar conectadas com elas mesmas. E isso faz com que esses pensamentos negativos, esses pensamentos ruminativos, essas preocupações do futuro, quando você faz isso, você elimina. Mas nós não permitimos estarmos, entre aspas, no vazio. O que seria esse vazio? Conectado em você mesmo. Então, eu quero me conhecer, é uma fala de muitas pessoas que eu vejo que me procuram a terapia, mas poucos se movimentam para isso, porque é entediante estar
sem fazer nada. Entendi. Uma das coisas que eu gostaria de falar, que é um pouco disso tudo, um dos tratamentos é falarmos sobre o silêncio. Existem 8 tipos de silêncios para que nós possamos fazer e entrar no movimento do autoconhecimento. Eu vou falar apenas um aqui hoje. Sei. E os outros 7 já vou deixar o spoiler, que eu vou fazer uma palestra Ó. para o Dia das Mães. Então, mamães, Que fiquem bom. atentas aí, tanto aqui na rádio, no nosso Papo Saúde, que eu vou falar mais sobre isso, sobre datas e horários, e as minhas redes sociais. Hoje eu vou falar uma, que é o silêncio corporal. É você conseguir pegar um instante para você, Marcelo, e ficar conectado em você mesma, em você mesmo, no sentido de que você precisa se conhecer. O que é esse silêncio corporal? É você fazer nada num momento que você precise ficar com você. Só que quantas vezes as mulheres que estão aqui nos ouvindo não se permitem assistir uma televisão, não se permitem ler um livro, ou não se permitem fazer várias outras coisas como se estivesse perdendo tempo. Eu preciso estar produtivo o tempo todo, fazendo, executando o tempo todo. Entendi. E esse silêncio corporativo não é tanto no celular, nem ler no livro, não. Mas é o momento que você se conecte com você. E aqui eu vou trazer a respiração, tá, Marcelo? Para que você que está aqui em casa aí nos ouvindo, comece a fazer esse exercício da respiração. Já falei sobre ele algumas vezes, mas é inspirar em 4 segundos e expirar, em 6 segundos. O que é isso? Inspiração em 4, puxa o ar em 4 segundos, de preferência pelas narinas, e expirar, soltar o ar em 6 segundos, também de preferência pelas narinas. Isso ajuda? É um relaxamento, é uma técnica de relaxamento que faz você sair do sistema nervoso simpático, abaixando para o parasimpático, que é o movimento de relaxamento. Quantas vezes? Várias vezes por dia, tenta começar com 5, 3 minutinhos por dia, faça de manhã, tarde, noite, com que você coloque isso como uma prática. Isso, na verdade, é uma prática de mindful, que a gente utiliza no processo terapêutico, para que você busque esse relaxamento, o momento de você se ouvir, não um momento de vazio como muitos pensam, mas é um momento de você estar conectado, ouvindo a si mesmo, que é a autoobservação, que é aqui, Marcelo, que começa o autoconhecimento. É quando eu dou ouvido para mim mesma, quando eu começo a observar como eu estou, sem mudar nada, apenas se observando. Faça isso várias vezes por dia. E quando você começa a se conhecer, as coisas começam a melhorar. Com certeza. Não é? Porque, olha, eu me conheço, não vou não, me conheço, não faço não, não é assim? Exatamente. Eu tenho ali horas para falar, se nós vamos pegar vários exemplos, mas é isso que você está dizendo. Eu começo a colocar respeito, limite, Verdade. Eu começo a me autorresponsabilizar, eu começo a entender o que faz bem e o que não faz bem para mim, e eu vou eliminando, talvez eu vou saindo de alguns relacionamentos, às vezes eu vou saindo de alguns movimentos que eu vou fazendo que não fazem parte, não fazem sentido na minha vida. Eu só faço porque eu liguei no piloto automático e tô indo, não sei para onde, mas tô indo. Olha, a Vanusa está dizendo que aprendeu muito com você também, viu, Roberta? Aqui no nosso Papo Saúde, com as conversas nossas semanais, essas dicas importantíssimas que você tem dado para que melhore o dia a dia das pessoas. Vanusa, muito obrigada. Eu lembro desde o começo que ela está com a gente no Papo Saúde, muito obrigada. E é isso, que vocês possam começar, são pequenas coisinhas que vão ficando, e a gente vai falando, né, toda semana, mas o que você conseguir pegar hoje e colocar na sua vida pequenos passos, mas vai se movimentando, Marcelo, você vai se moldando. É importante se conhecer. Exato. Esse exercício da respiração é fantástico. Expira em 4 segundos, e expira 4 segundos, 4. e expira em 6 segundos. Exatamente. Várias vezes ao dia. Várias vezes ao dia. E é um silêncio que eu convido a você que está nos ouvindo, faça. Esse é um silêncio que eu quero ensinar, são 8. Esse é o silêncio corporal, é você estar conectado em você, para que você pare de ouvir esses ruídos externos e também internos, mas encontrando um eixo para o seu autoconhecimento, encontrando um eixo para eu quero me conhecer, o que eu devo fazer para isso. E quando será a palestra? Já tem data? Olha, eu vou te falar isso a próxima semana. Na semana que vem. Na semana que vem eu já vou trazer data e horário, e vai ser uma palestra que eu quero
trazer para as mães, as mulheres, essas mulheres que eu falo de sucesso, para que você possa cada vez mais incorporando nessa mulher que você quer ser e aprendendo com essas dicas que nós vamos trazendo. Roberta, obrigado por mais um Papo Saúde, nesta quarta-feira, dia 20, e no dia 27 a gente retoma para o fechamento do mês de abril, tá bom? Se Deus quiser, eu agradeço a todos e como eu finalizo sempre, não posso deixar o seu reconhecimento e a sua valorização começam em você. Então, comecem nesse treino do